Agora nós vamos falar da Lei das Proporções Definidas. Essa lei foi estabelecida por Joseph Proust no final do século XVIII e ela foi formulada a partir da análise composicional de diferentes amostras. Para ilustrar isso, nós vamos utilizar como exemplo um experimento que foi conduzido por Proust. Nesse experimento, Proust promoveu a conversão do cobre metálico ao carbonato de cobre. Para isso, inicialmente, ele realizou a solubilização do cobre, utilizando ácidos fortes, como o ácido nítrico ou ácido sulfúrico. Em seguida, promoveu a reação do cobre, já em solução, com o carbonato de sódio. Como resultado, ele observou a formação de um sólido de coloração esverdeada, que é o carbonato de cobre. Essa substância ela apresenta a mesma coloração de um minério de cobre, que é a malaquita. Esse minério e o composto que Proust obteve, eles têm essencialmente a mesma composição. Então, Proust começou a pensar que as combinações, as diferentes combinações de elementos que originavam um determinado produto, elas poderiam ser as mais diversas possíveis, ou seja, um mesmo produto poderia ser obtido a partir de diferentes rotas. Mas teve algo ainda mais importante nesse experimento. De posse do carbonato de cobre, Proust realizou uma destilação. Esse processo de destilação está aqui ilustrado pela amostra, né, desse composto, que é colocado em uma vidraria. Essa vidraria é retorta, é uma vidraria é muito simbólica e foi bastante utilizada nos primórdios da química, e permite que uma substância seja aquecida, produtos oriundos dessa reação, ou desse aquecimento, eles percorrem aqui essa região, onde, por meio de troca de calor, ele acaba se condensando. E, eventualmente, esses materiais são capturados. Ou seja, no experimento de Proust, o que ele obteve foi um sólido final, esse sólido aqui foi chamado de óxido negro, né, seria a substância remanescente, mas também houve a liberação de CO2 e de água. Nós vamos ver adiante que a retenção desses produtos liberados e a pesagem são processos relativamente simples em um laboratório. Mas, ao fazer a quantificação dessas substâncias, Proust conseguiu obter uma relação muito precisa entre essas substâncias. Além disso, foi possível realizar outros experimentos, por exemplo, esse óxido de cobre aqui, ao reagir com ácido nítrico, ele libera oxigênio e forma o cobre em solução. E esse cobre em solução, que é idêntico ao cobre obtido quando o Proust solubilizou o cobre metálico, pode novamente reagir com carbonato de sódio, formando carbonato de cobre e ter todo esse processo cíclico. Mas não podemos esquecer que um dos grandes feitos de Proust ao elaborar a lei das proporções definidas se deu através de medições bastante precisas da análise composicional de determinadas amostras. Aqui nessa tabela, nós temos como exemplo a composição determinada por Proust para 3 amostras diferentes de um mesmo composto, ou seja, do carbonato de cobre. Reparem que aqui se parte de quantidades diferentes das amostras, as amostras em si apresentam massas diferentes. As massas dos elementos constituintes, cobre, carbono e oxigênio, são aqui apresentadas. O que nós podemos observar é que existe uma relação entre essas massas que chama bastante atenção. Por exemplo, se nós levarmos em conta aqui para a primeira amostra, se nós determinarmos a razão entre a massa de cobre e a massa de carbono, nós iremos observar que essa razão aqui, que dá 5,28, é a mesma observada nas outras amostras. Naturalmente, nós temos que levar em conta que há uma pequena diferença, mas essa diferença aqui possui um caráter experimental, até porque não podemos esquecer que esses experimentos foram realizados há mais de 100 anos, portanto, a precisão dos instrumentos era muito inferior ao que nós temos hoje. Vejam, além disso, nós podemos encontrar relação entre quaisquer elementos presentes nessas amostras. Se nós fizermos essa mesma verificação aqui, considerando o cobre e o oxigênio, a razão entre suas massas, nós vamos encontrar novamente valores idênticos. Assim, a lei das proporções definidas pode ser resumida da seguinte forma. Um composto químico, não importando sua origem ou método de preparação, sempre tem a mesma composição, isto é, as mesmas proporções em massa
de seus elementos químicos constituintes. Uma consequência importante da lei das proporções definidas é que ela não se aplica apenas para a análise da composição de determinadas substâncias. Ela também pode ser aplicada no cálculo envolvendo reações químicas. Por exemplo, nessa situação aqui mostrada, nós temos a representação da reação entre o álcool etílico e o oxigênio, formando o gás carbônico e água. Aqui nós temos as massas expressas de maneira bastante precisa, ou seja, 23 gramas de álcool etílico reagem com 48 gramas de oxigênio, formando 44 gramas de ácido carbônico e 27 gramas de água. Nós vamos chamar a massa do álcool etílico de M1, de oxigênio M2, e a massa dos produtos formados nós vamos chamar de M. Quais são as relações observadas entre essas massas? Vejam, a relação entre M1 e M2, a razão entre M1 e M2, vai ser de 23 gramas dividido por 48 gramas, ou seja, essa é uma relação que tem que se manter constante. Da mesma forma, a gente pode encontrar a relação entre outras espécies, por exemplo, a relação, a razão entre M1 e M vai ser 23 gramas dividido por massa total aqui, 44, 27, 71 gramas. Podemos também observar a relação entre M2 e M, 48 gramas dividido por 71. Quais são as vantagens de saber esse tipo de informação? Ora, se nós tivermos, por exemplo, uma massa de álcool etílico, aqui o equivalente a M1 de 46 gramas, qual a massa de oxigênio necessária para reagir? Essa massa vai ser tal que essa mesma razão observada aqui se mantenha como tal. Essa razão aqui dá cerca de 0,48, então o número que nós precisamos colocar aqui embaixo é 96 gramas. Se nós tivermos, por exemplo, 11,5 gramas de álcool etílico, a massa de oxigênio necessária, respeitando a mesma proporção, é de 24 gramas. Para enfatizar bem esses aspectos práticos decorrentes da lei das proporções definidas, vamos ver um outro exemplo mais simples, que é a formação de água a partir da reação entre hidrogênio e oxigênio. Sabe-se que para 10 gramas de hidrogênio são necessários 80 gramas de oxigênio, que resulta na formação de 90 gramas de água. Então, a partir dessas relações entre as massas das espécies, nós podemos fazer algumas previsões. Por exemplo, se nós tivermos à disposição 30 gramas de hidrogênio, qual a massa de oxigênio necessária para reagir com ele? Já dá para visualizar que aqui a gente se depara com um problema típico que pode ser resolvido por meio de regra de 3, mas do ponto de vista conceitual, nós temos uma razão entre massas aqui. Ou seja, a razão da massa do oxigênio sobre o hidrogênio, nesse caso aqui, é 80 gramas por 10 gramas, que dá 8. Com isso, nós conseguimos determinar que a massa do oxigênio vai ser 8 vezes a massa do hidrogênio. Portanto, 8 vezes 30 dá 240 gramas. Se nós quisermos saber qual a massa da água, nós podemos fazer a soma da massa dos reagentes, 30 mais 240, que dá 270 gramas, ou a gente pode levar em conta uma outra razão de massa, ou seja, vamos tomar como exemplo aqui a razão entre a massa da água e a massa do hidrogênio, que na equação aqui em cima, ou nessa representação aqui em cima, já que não é uma equação propriamente dita, já que a gente ainda não está utilizando todas as ferramentas apropriadas, nós observamos que a razão massa-água, massa-hidrogênio é de 90 para 10, ou seja, igual a 9. Então, a massa da água vai ser 9 vezes a massa do hidrogênio, que dá 9 vezes 30, portanto, 270 gramas. Nós iremos agora analisar uma reação química que é feita sucessivas vezes, variando-se a massa de um dos reagentes. Aqui nessa tabela, nós temos um conjunto de experimentos, esse conjunto de experimentos, com a massa do magnésio permanecendo constante e, em outros experimentos, a massa do oxigênio aumentando gradualmente. No primeiro experimento, nós observamos que a quantidade de produto formado, óxido de magnésio, é de 0,25 gramas. É interessante nós não olharmos isoladamente para esse primeiro experimento, mas compará-lo com o segundo. Observem que, comparando o primeiro com o segundo experimento, enquanto a massa do magnésio permanece constante, a massa do oxigênio dobra. O que é que nós observamos com a massa dos produtos? Ela também dobra. Logo,
é possível deduzir que a massa do oxigênio, a variação da massa do oxigênio, para ser mais preciso, influencia na variação de massa de produtos formados. Como consequência, nós temos como determinar, por exemplo, que, nesse primeiro experimento, todo o oxigênio reagiu. Então, a massa de oxigênio que reagiu é de 0,10 gramas. Consequentemente, nós calculamos quanto de magnésio reagiu. Vai ser a diferença, 0,25 menos 0,10, o que nos dá 0,15 gramas. Ao observarmos a razão entre as massas do magnésio e do oxigênio, nós vamos observar que isso equivale a 1,5. Nos demais experimentos, essa mesma razão deve ser observada também. De fato, se nós observarmos aqui no segundo experimento, em que 0,20 gramas de oxigênio reagem e, ao ser formado 0,5 gramas do produto, significa que 0,3 gramas de magnésio reagiram, a mesma razão entre massa de oxigênio massa de magnésio e massa do oxigênio também vai ser observada. E aí nós observamos esse mesmo comportamento nos demais experimentos. A razão, massa de magnésio, massa de oxigênio, é mantida constante. Porém, chega um determinado momento em que alguma propriedade começa a variar. Observem que, nesse experimento aqui, se nós somarmos a massa de oxigênio e a massa de magnésio na mistura reacional, ou seja, 0,80 mais 1,2 gramas, isso equivale exatamente à massa do produto formado. O que é que isso tem de diferença em relação aos outros experimentos? Não é difícil perceber que, nos casos anteriores, a massa de magnésio que reagia era sempre inferior à massa de magnésio a massa de magnésio que reagia, que está colocada aqui nessa coluna, era sempre inferior à massa de magnésio inicialmente presente no sistema reacional. Então você sempre tinha um excesso de magnésio ali ao término da reação. A partir desse ponto, a partir desse experimento, não vai mais ter excesso de magnésio. Logo, ao partirmos do experimento posterior, em que a massa do oxigênio é aumentada para 0,90, a quantidade de magnésio, observem bem, presente, só é suficiente para reagir com 0,80 gramas. Então, a massa de produto formado vai ser os mesmos 2 gramas do experimento anterior. Então, a quantidade de oxigênio e magnésio que reage a partir desse ponto independe da quantidade de oxigênio extra que é adicionado. Vai ser sempre ter o mesmo valor de oxigênio reagindo, mesmo valor de magnésio reagindo em cada um desses experimentos. Logo, a razão magnésio e oxigênio vai se manter preservada. Esse experimento é muito interessante, nós podemos tirar algumas outras conclusões a partir dele. Um dos desdobramentos importantes da lei das proporções definidas é a possibilidade de fazer previsão dentro das reações, ou seja, qual a massa de um determinado reagente necessário para reagir com uma dada massa de outro reagente. Os exemplos a seguir vão ajudar a entendermos um pouco melhor. Levando em conta o experimento anterior, mostrado na tabela anterior, qual a quantidade máxima de oxigênio, ou melhor, qual a quantidade de oxigênio necessária para reagir com 0,75 gramas de magnésio? O que nós observamos é que a proporção definida entre as massas de oxigênio, de magnésio e oxigênio, é 1,5. Isso faz com que nós possamos determinar a massa de oxigênio como sendo 0,5 gramas. Ou seja, para essa massa de magnésio, são necessários 0,5 gramas de oxigênio. Um outro exemplo seria qual a quantidade de magnésio necessária para reagir com 1,10 gramas de oxigênio. Considerando que a razão massa de magnésio e massa de oxigênio deve ser a mesma, nós temos que a massa de magnésio deve ser de 1,65 gramas. Então, procedimentos bem simples, eu acho que dá para entender de maneira relativamente fácil. Agora, em um outro caso, aqui mostrado, qual a massa máxima de óxido de magnésio que pode ser obtida ao misturar 2 gramas de magnésio e 0,5 gramas de oxigênio? Nesse caso aqui, nós temos que levar em conta que um dos reagentes não vai ser completamente convertido ao produto. A gente, tecnicamente, diz que esse reagente vai estar em excesso. Para começar a descobrir isso,
e levando em conta também que nós vamos analisar isso mais à frente no nosso conteúdo, vamos considerar a seguinte situação: 2 gramas de magnésio com 0,5 gramas de oxigênio. Qual a massa de oxigênio necessária para reagir com esses 2 gramas de magnésio? Bem, levando em conta a razão que a gente já sabe, nós vamos encontrar que a massa de oxigênio é 1,33 gramas. Com isso, nós nos perguntamos, há no sistema reacional essa massa de oxigênio disponível? Não. Há apenas 0,5 gramas de oxigênio, que, portanto, não é suficiente. Então, a gente já deduz que o oxigênio deve reagir por completo e o magnésio deve reagir apenas parcialmente. Vamos fazer esse cálculo para nos certificarmos. Veja, levando em conta 0,5 gramas de oxigênio e considerando a razão de massa de magnésio, massa de oxigênio igual a 1,5, nós vamos ter que a massa de magnésio é de 0,75 gramas. E quando nós observamos o sistema reacional, nós percebemos que há mais do que 0,75 gramas, portanto, há magnésio suficiente para reagir com todo o oxigênio. Então, a massa total de produto formado vai ser 0,5 gramas de oxigênio mais 0,75 gramas de magnésio, o que dá 1,25 gramas.